Fala galera do YouTube, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar do episódio 4 de Cavaleiro da Lua, que realmente foi de explodir cabeças e trouxe um final super misterioso. Então vem comigo e bora conversar um pouco sobre esse episódio. Depois da gente ver o Khonshu se sacrificar no episódio 3 para poder fazer aquele alinhamento das estrelas e descobrirem onde está a tumba de Emmett, a gente tem nesse episódio já o começo dele, uma cena de ação que não foi muito legal na minha opinião, que foi a Layla lutando contra capangas do Arthur Harrow. Não achei tão legal porque é uma cena muito escura, que tem algumas decisões bem questionáveis, mas ela logo passa e a gente passa a ter uma exploração. A gente vai acompanhando a Layla e o Steven Grant, que está de volta ao controle do corpo. Ele não deixa o Mark assumir novamente e eles dois vão em busca dessa tumba de Emmett. Ali também se explora um pouco do relacionamento entre a Layla, o Mark e o Steven, já que o Steven está completamente apaixonado pela Layla, que é a esposa do Mark. Então rola aí esse triângulo amoroso de duas pessoas com três personalidades, o que gera momentos bem engraçados no episódio. A gente tem até inclusive um beijo do Steven com a Layla. E aí toda essa parte da exploração é bem interessante porque eles adotam aí um estilo mais parecido com um filme de terror. A gente não tem nesse episódio nenhuma grande cena de luta ou coisa do tipo, muito menos o uso de poderes, já que o Khonshu está fora do jogo. O Steven e o Mark não conseguem acessar os poderes de Cavaleiro da Lua ou do Senhor da Lua, então eles são apenas humanos normais nesse episódio, sem qualquer tipo de poder, e isso dá uma sensação de vulnerabilidade aos personagens. A Layla também, ela não tem nenhum poder, né? Mas nesse episódio ela fica descobrindo que há a intenção do Khonshu em adotá-la como próximo avatar, e por isso o Mark estava tentando se afastar dela. Mas como eu falei, tem toda uma pegada de terror nessa parte em que aparecem umas múmias e elas perseguem o Steven e a Layla. Tem um momento que ela é perseguida mesmo por uma dessas múmias e ela tá passando por um caminho bem estreito, escuro, e tem uma hora que a múmia puxa ela. É uma cena que é tirada diretamente de vários filmes de terror e ela é muito bem feita, é bem construída. Nesse episódio a gente não tem o que reclamar de efeitos visuais, tá muito melhor acabado do que os episódios anteriores, e toda essa parte da exploração lá da tumba da Emmett foi muito bacana na minha opinião. Tem um momento também do Arthur Harrow com a Layla em que ele fala com ela, né, sobre o fato do Steven, na verdade do Mark, ter sido um dos responsáveis pela morte do pai da Layla, e depois o Mark desmente, diz que ele não foi o responsável por cometer esse crime, mas que ele estava lá no local. Que aí é que a gente tem de volta toda a questão da origem do Cavaleiro da Lua nos quadrinhos, que é bem semelhante ao que eles adotaram aqui, que eles estavam numa missão com mercenários em busca de objetos, né, de arqueologia, e o líder dessa missão acaba traindo o restante e mata a todos, inclusive o pai da Layla e o próprio Mark, só que ele acaba tendo sua vida recuperada pelo Khonshu. E aí no final do episódio, a cena de ação final do episódio é que a gente tem, na verdade não é uma cena de ação, né, mas o que acontece é que o Mark acaba recuperando, né, o controle do corpo, mas infelizmente o Arthur Harrow atinge ele com 2 tiros e ele acaba sendo morto mais uma vez. Só que aí o episódio começa a ficar extremamente misterioso. Depois que a gente vê o corpo do Mark afundando, ele acaba acordando em um hospital psiquiátrico. A gente primeiro vê várias pessoas que já apareceram na série fazendo referências a elementos da série, né? Logo quando corta a imagem, a gente vê que tá numa imagem de TV que tá com as proporções da tela menores, lembrando até WandaVision nesse sentido, né? Nos episódios que passavam nos anos 60, 70 de WandaVision, que eles simulavam a televisão daquela época. A gente vê que é um filme que está sendo assistido e o protagonista desse filme é o professor Steven Grant, que tem um sotaque britânico, que está fazendo justamente essa questão de exploração de cavernas e coisas do tipo. E a gente vai vendo elementos que a gente viu em toda a série, dando a entender que tudo não se passava de uma alucinação, de coisas na cabeça do Mark Spector. Quando a gente vê o Mark,
ele tenta se conectar, tenta falar com o Steven de volta e vê que não existia nada daquilo. A gente vê a própria Layla, que também é uma paciente nesse hospital psiquiátrico, e todos os personagens que estão nessa cena são pessoas que já tinham aparecido em outros momentos da série. E aí a gente tem uma grande referência, que é quando a gente vê quem é o médico que está atendendo o Steven Grant, que na verdade é o Mark Spector nesse momento, que é o Arthur Harrow. E aí faz uma conexão direta com os quadrinhos, em que o Arthur Harrow é exatamente isso. Ele é apenas um médico e não um líder de culto, como ele vinha sendo apresentado na série. Mas tudo fica muito estranho. O Mark consegue sair do estado meio catatônico que ele se encontra, e aí ele vai, entra em outras salas, acha o Steven Grant, e é muito louco isso. Você vê os dois contracenando juntos pela primeira vez, né? As duas personalidades aparecendo ao mesmo tempo, e vai dando um tom de que tem algo muito errado ali. É uma parte até um pouco confusa, mas muito interessante, que pode dizer muito sobre o que é a mente desse personagem. Inclusive, o Mark acha o Steven dentro de um sarcófago, e depois a gente vê outro sarcófago se balançando, tentando também se libertar, e não sai nada desse outro sarcófago, mas pode muito bem ser aí um simbolismo para as personalidades. A gente tem várias salas que estão vazias, vários quartos que podem ter outras personalidades ali. Nos quadrinhos do Cavaleiro da Lua tem inúmeras personalidades, e aqui a gente vê apenas uma sendo liberta, né? O Mark libertando o Steven Grant. E também, muito provavelmente, essa outra personalidade que apareceu dentro do sarcófago é o Jake Lockley, que é a personalidade mais violenta do Cavaleiro da Lua nos quadrinhos. Então ele deve aparecer aí nesses dois últimos episódios, que não foram exibidos para a imprensa ainda. Chegou ao fim o privilégio que a imprensa teve de ver os 4 primeiros episódios. E aí no final a gente tem uma surpresa gigantesca. Aparece essa figura aí, que é uma deusa egípcia em formato de hipopótamo, é a deusa egípcia da fertilidade, das grávidas, que em primeiro momento a gente não sabe muito bem qual é a conexão que ela tem aí com a história do Cavaleiro da Lua, mas mostra que há um lado sobrenatural nessa parte toda do hospital psiquiátrico. Então não é que a gente estava vendo algo que não estava acontecendo esse tempo todo na série, e aí agora é a realidade. Eu acredito que no momento em que o Arthur Harrow atirou no Mark Spector, todas as confusões que a mente dele tem acabaram levando ele para esse estado meio de alucinação, um estado meio catatônico, em que ele está imaginando essas coisas e reescrevendo sua vida da forma em que ele consegue nesse momento, que é justamente fazendo como se tudo fosse uma grande mentira, mas ele lembra de todos os elementos que aconteceram em vida. E aí, essa figura deusa hipopótamo aí deve ter alguma importância para fazer com que ele volte, talvez seja um simbolismo para ele voltar à vida, já que ela é a deusa da fertilidade no Egito. E no próximo episódio a gente veja o Steven Grant e o Mark Spector ganhando mais uma chance de voltar à vida. Esse episódio 4 foi um dos mais legais de Cavaleiro da Lua até aqui, principalmente porque ele não focou em efeitos visuais ou cenas de ação, e sim em desenvolvimento, em contar uma história divertida. Explorou vários elementos e vários gêneros de quadrinhos e de filmes e de séries de ação, de exploração, até mesmo do terror, e foi para mim talvez o melhor episódio de Cavaleiro da Lua até aqui. Eu estou muito ansioso para ver o que é que eles estão escondendo da gente, o que é que vem no próximo episódio, que já é, infelizmente, o penúltimo da série. Mas eu quero que você deixe aqui nos comentários a sua opinião, like no vídeo, compartilha e, claro, manda para todo mundo, se inscreve no canal, que você, junto comigo, faz com que seja muito mais divertido produzir conteúdo. Beleza, galera? Tamo junto e até a próxima. Valeu!